Por muito tempo, os teólogos entenderam que o ponto central das cartas de Paulo era a justificação pela fé. Claro, ele fala várias coisas, lei, graça e questão de costumes, enfim, várias coisas são narradas na carta de Paulo. Mas qual era o ponto central, a mensagem principal? Então, por muito tempo se entendeu que a mensagem principal era a justificação pela fé. Isso vem de uma influência da Reforma Protestante, que assim o entendeu, talvez até mesmo porque a Igreja Católica vivia um momento em que as coisas estavam sendo vendidas, indulgências e coisas dessa natureza, coisas estavam sendo feitas para justificar o pecado cometido pelo homem, né? E naquele momento, Agostinho precisou levantar que aquelas coisas da Igreja Católica estavam erradas, porque não éramos justificados por aquilo que fazíamos, nem por indulgências, nem por penitências, mas sim justificados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isso está certo, isso não está errado. No entanto, num período um pouco mais moderno, os teólogos têm apontado um outro ponto central da doutrina de Paulo, das cartas de Paulo, que seria a doutrina conhecida ou chamada doutrina da reconciliação, né? Uma coisa não se opõe à outra. A gente não está falando que o motivo de Cristo vir foi reconciliar o homem com Deus e não justificá-los perante o Pai. Muito pelo contrário, as duas coisas continuam válidas, são válidas, estão corretas a afirmar. Mas talvez o ponto central, a mensagem nevrálgica, aquela importantíssima, não seja só a justificação do homem, do seu pecado perante Deus, mas talvez seja a reconciliação do homem com Deus. Essa é a teoria, a doutrina muito mais defendida hoje pelos teólogos. E essa doutrina encontra amparo em 4 passagens de cartas de Paulo. Claro, ele está falando do ponto central de Paulo, então nas cartas de Paulo. Romanos 5, 10 e 11, 2 Coríntios 5, 18 e 20, Efésios 2, 11 e Colossenses, de 11 a 16, e Colossenses 1, de 19 a 23. Vamos ler rapidamente esses textos. Romanos 5, versículos 10 e 11, dizem assim, 5, 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Isso é Romanos 5, 10 e 11. 2 Coríntios 5, versículos de 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não só imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Efésios 2, versículos de 11 a 16, que dizem assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E finalmente Colossenses, capítulo 1, versículos de 19 a 23. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, esses 4 textos formam um arcabouço de referência para a gente falar sobre uma doutrina, um pensamento relativo à reconciliação do homem com Deus, como uma ideia central daquilo que Paulo quer transmitir aos seus ouvintes. Desses textos todos, o mais clássico é o de 2 Coríntios 5,19. Vou ler numa outra tradução. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O que nos diz aqui é que o conteúdo do evangelho é bem claro, né? É uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com ele. Deus quer que nos reconciliemos com ele. Do grego, reconciliação, katalagê, né? O sentido é cessar a inimizade. Reconciliar é quando duas pessoas que estão brigadas resolvem parar com aquelas atitudes de hostilização, né, atitudes hostis, e voltam a ser amigas uma da outra. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Precisamos deixar de ter estas atitudes hostis para com Deus, para que voltemos o nosso relacionamento com Ele. A doutrina da reconciliação, como disse, ela não diminui a doutrina da justificação, mas sim amplia, como vamos ver até na próxima lição. Essa é a lição número 5 da revista Palavra e Vida, edição 65. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Ela é distribuída gratuitamente no formato de PDF e qualquer um pode ali fazer o seu download e estudar as lições e até mesmo acompanhar conosco. Essa revista, ela é a edição 65, referente ao segundo trimestre de 2020, e fala sobre a vida de Paulo. O título da revista é A Vida de Paulo. Foi escrita pelo saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Essa lição, número 5, tem por tema Jesus, a mão amiga de Deus. A mão como parte de um corpo, como parte de um todo. Mas vamos lá. Estamos falando de uma inimizade pré-existente. Inimizade. Uma inimizade é algo que nos leva a raciocinar algumas coisas relativas a Deus e a nós, né? Existe uma inimizade entre duas pessoas,
Primeiro, ali diz, aqui o primeiro tópico, na inimizade entre Deus e o homem, diz que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus. E que existe uma inimizade. Poxa, mas como um Deus bondoso, um Deus de ternura, um pai de amor, pode ter alguma inimizade com alguém? Bom, a gente precisa deixar a nossa discussão simplória, como diz o pastor Isaltino, de lado e voltar à Bíblia. Então vamos ver o que está escrito lá em Romanos 8:7 e Tiago 4:4. Romanos 8:7 diz que, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a carne nos leva a pecar. A carne tem um pendor, tem um comportamento, tem uma iniciativa, tem uma forma própria de nos levar a pecar, buscando assim a inimizade com Deus. Tiago 4:4, Paulo diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade... Calma, vamos lá de novo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ora, ser amigo do mundo implica ser inimigo de Deus. Estar de acordo com as coisas do mundo, seguindo as coisas do mundo, significa estar na contramão de Deus. Então, a gente precisa entender que existe sim uma inimizade do homem não regenerado para com Deus. E por outro lado, essa inimizade do homem para com Deus, o homem não regenerado, se deve aos impulsos da carne, que ele dá vazão, que ele deixa acontecer, ok? E por outro lado, a gente tem um Deus que a gente acha que é pai, amoroso, justo e compassivo, e que por isso não vai castigar ninguém. Mas é uma visão distorcida, porque o pai, ele tem a missão principal de educar. E, senhores, não existe nenhuma forma de educar um filho senão corrigindo. E não tem como corrigir um filho sorrindo, alegre, né? Batendo palmas e aprovando tudo que ele faz. A gente precisa condenar. Quando eu quero corrigir, eu quero mudar o rumo, eu tenho que mostrar que aquele rumo não é o melhor ou não é o correto. Correto, não melhor, é um adjetivo, vamos dizer assim, relativo. Eu estou relativizando as coisas, né? Não é o melhor para você roubar as coisas dos outros. Isso não é o melhor que se pode fazer numa sociedade. Não, tá errado. É errado roubar. Não tem como eu relativizar isso. Roubar é errado. Eu não posso dizer que não é o melhor. Então a gente precisa corrigir. A gente precisa mostrar a diferença entre o certo e o errado, para que a gente possa mostrar o caminho correto a seguir. Deus é Pai, e Ele, como Pai, precisa nos corrigir. E Ele, para nos corrigir, não pode aplaudir tudo que vamos fazer. Ele não aplaude, Ele condena as coisas erradas que fazemos. Isso não quer dizer que Deus, né, nos odeia. Não, Deus ama o pecador. Tanto ama que mandou seu filho para morrer por nós. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus não pode amar aquilo de errado que o homem está fazendo. O pai ama o filho, mas ele não pode amar as coisas erradas que o filho está fazendo. Então, são conceitos bem diferentes, né? Nosso Deus é um Deus moral e um Deus justo. E os pecadores não reconciliados com eles estão separados. São homens rebeldes, são pessoas rebeldes.
a Deus. Fazem coisas erradas por conta daquilo que não corrigiram, não estão tentando acertar, querem estar longe de Deus. Talvez achem que Deus está perto, ajudando e fazendo tudo o tempo todo, mas não é assim que a coisa funciona. O pai estará do lado do filho sempre, mas corrigindo e reprovando as coisas erradas. A palavra é dura, mas é essa mesmo. O pai precisa reprovar as coisas erradas que o filho está fazendo. E Deus é um Deus absolutamente santo. Ele é 100% correto. Então ele não pode admitir coisas erradas, porque as coisas erradas vêm de oposição a ele. Gosto muito da lógica. A lógica matemática é a base com que as nossas máquinas digitais, os computadores celulares modernos são feitas. Lógica. A gente fala 0 e 1, verdadeiro ou falso. Não existe meio termo. A linguagem de máquina, a linguagem escrita para os computadores é chamada linguagem binária. Só tem duas formas. O 0 ou 1, que a gente chama, mas é uma convenção nossa, ou o verdadeiro e o falso. Não tem mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso. Ou é ou não é. Aliás, a Bíblia nos diz isso. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos. Está certo ou está errado. A verdade é que muitas vezes a gente tem dificuldade de assumir uma postura. Até mesmo porque, no momento de assumir essa postura, eu estou me condenando. Eu estou falando de coisas que eu faço errado. E isso é desconfortável para nós. Mas nós somos pecadores. Praticamos coisas erradas. E o homem que não está reconciliado com Deus é um homem que tem inimizade com Deus. Nessa santidade de Deus, Deus é justiça. Quando fala de justiça, qual o símbolo que a justiça usa? É a balança. Ora, a balança é implacável. Já viram isso? A balança é implacável. Se você quer controlar o seu peso, e sobe numa balança para ver o que você está tentando fazer ou não. Eu entrei numa dieta, eu estou tentando evitar de comer isso, aquilo, para ver se eu perco peso, vou fazer exercícios e aí você sobe na balança. Ela não vai te ajudar. Ela não vai dizer, muito bom, você já perdeu 0,1 quilo. Continue neste sentido. Ela vai mostrar que você estava, com 80,5 kg, agora está com 80,4 quilos. O que quer dizer é praticamente a mesma coisa no volume daquele tamanho todo, daquela massa toda. A balança é implacável. Ela não mente, ela não ameniza as coisas. Ela evidencia o seu sucesso, o seu fracasso naquela dieta que você está tentando fazer. E aí? Nada a fazer. Com relação a ela, nada a fazer. Com relação a você, sim. Busque outros métodos, verifique o que está acontecendo, por que não está dando certo, por que está dando errado. Mas a balança é implacável. E assim como a balança é implacável, nosso Deus é implacável no seu julgamento. Ele é justo, ele é santo, está certo, está errado, está errado. E se você faz o que é errado, você é inimigo de Deus. Existe uma inimizade. Deus não pode ter amizade com coisas erradas. Vimos aqui agora Paulo falando ao Tiago, a amizade com este mundo é inimizade com Deus, porque Deus é santo, porque Deus é puro e as coisas todas têm que ser puras aos seus olhos. Abacuque 1:13, primeira parte do versículo diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar
a perversidade. Deus é puro, Deus é santo e Deus é justo. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Poxa, e aí? Então, existe uma inimizade entre Deus e eu. Quer dizer que ele tem raiva de mim? Quer dizer que ele fica irritado contra mim? Bom, vamos lá. No patamar humano, quando a gente briga com uma pessoa, a gente não briga com a pessoa e, não, eu estou bem com o fulano, tá tudo bem entre a gente, eu só não quero conversar com ele. Né? Não é assim que rola. Quando a gente briga com uma pessoa, a gente diz que a gente cria sentimentos ruins com relação a ela. Cria sentimento de ódio, de ira, de raiva. Eu não quero ver ele pintado na minha frente, nem pintado de ouro. Não quero ver ele na minha frente, nem pintado de ouro. Né? Nem me apareça aqui. Ou a gente vê a pessoa e lá vem aquele cara de novo. Né? Então existe algo sentimental com relação à inimizade quanto praticada por homens. Porém, com relação a Deus, essa inimizade não é sentimental, ela é moral. É uma inimizade que faz com que Deus não possa concordar conosco. Vamos pensar em algo mais ou menos assim. Eu tenho um amigo que faz um montão de coisa errada. Criminoso. Ele é meu amigo, mas é criminoso. Né? Eu não sei onde ele está, também não posso dizer, né, se eu soubesse. Então é preferível até que eu não saiba, para não ser criminoso também. Posso tirar uma foto com você e publicar na rede mídia social? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não? O cara é corrupto. É corrupto, todo mundo sabe que ele é corrupto. Ou pelo menos tem uma boa dúvida se o camarada é corrupto ou não. Né? Pode tirar uma foto com você e botar na internet? Não, por favor. Né? Não quero que isso aconteça. Então, nós chegamos às nossas amizades nesse nível de ter uma... mas é falso. Não é falso, veja. Eu até tenho um bom relacionamento com ele, mas eu não aprovo o que ele faz e eu não posso fazer com que a minha imagem seja misturada à imagem das coisas desaprováveis, né, das coisas desaprovadas que ele faz. Reprováveis, que é melhor. Das coisas reprováveis que ele faz. Tá? Então, essa inimizade é uma inimizade moral. Deus nos ama o pecador, mas não ama o pecado. E ele não pode ser nosso amigo se nós estamos em pecado, se nós estamos praticando o pecado, se nós não nos reconciliamos com ele. Tá? Então, essa inimizade ela é estabelecida por conta do pecado e para ter um bom relacionamento, o primeiro passo é que essa inimizade seja desfeita. Como é que a gente desfaz uma inimizade? Fazendo as pazes. Essa foi fácil. Né? Então, como é que a gente desfaz a inimizade? É o tópico 2 dessa nossa lição. É possível? Como é possível desfazer essa inimizade? No plano normal do nosso dia a dia, a gente vê que muitas vezes uma pessoa quer desfazer a inimizade com a outra, quer restabelecer o contato, fazendo coisas para agradar, né? Mas, muitas vezes, essas pessoas não deixam de lado aquilo que cria ou que criou a inimizade. Eu quero agradar o fulano, vou me esforçar para agradar ele. Mas ele não espere que meu comportamento mude, porque eu sou assim e vou continuar sendo assim. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou sempre assim. O pessoal brinca, né? O crente Gabriela. Né? Não vou mudar o meu comportamento. Pode ser até que nosso plano a gente aceite. Mas quando a gente está falando de homem e Deus, e pecado e santidade, pecado do homem e santidade de Deus, não adianta nada que a gente faça para tentar desfazer a inimizade com Deus, se não for através da limpeza, da purificação dos nossos pecados. Ok? Então, não adianta obras,
não adianta cerimônias religiosas. Lembrei aqui, quando eu estava preparando a lição, quando eu via desenhos ou filmes antigos, aqueles, o revistinho em quadrinho do Fantasma ou do Tarzan, né? Que é aqueles povos aborígenes, né? Pegavam uma pessoa, iriam sacrificar aquela pessoa para os deuses, às vezes era um vulcão, né? Para acalmar o deus, né? Então aquele sacrifício humano, no entendimento deles, acalmaria aquele deus, né? Isso não agrada a Deus, essas coisas não agradam, sacrifícios não agradam a Deus, não acalmam a Deus. Aliás, a gente não está falando de um Deus nervoso, a gente está falando de um Deus que não pode compactuar com o pecado. Essas coisas, essas cerimônias, cultos gigantescos, bonitos, de louvorzão, culto de agradecimento, não vai aplacar a ira de Deus, não vai aplacar o comportamento de Deus ao ponto dele tornar-se nosso amigo. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, mas todas as coisas provêm de Deus. Então, nada que eu fizer vai resolver esse problema, porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Então a reconciliação parte de Deus, e o método como Deus usou, que Deus fez para que essa reconciliação existisse, foi Cristo. Ele nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus tomou a iniciativa desta reconciliação. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Ele nos estende a mão para que possamos nos reconciliar com ele. Tem uma ilustração que eu lembro, já vi algumas vezes, do homem que tinha um caminho, o acesso direto a Deus, e o homem com o pecado criou um grande abismo entre Deus e o homem, de tal forma que o homem não consegue mais alcançar a Deus. E Deus, ele criou o acesso de volta por Cristo morto na cruz. Não foi pela cruz, mas pelo Cristo que morreu na cruz. Muitas vezes esse acesso é desenhado como uma cruz, até mesmo porque é uma coisa concreta, sólida, né, para representar uma ponte. Mas a cruz não foi aquilo, mas sim a morte de Cristo e a ressurreição, principalmente a vitória sobre a morte, né, que criou esse acesso do homem a Deus. Então, quem teve a iniciativa de construir essa ponte para transpor este abismo, foi Deus. E essa ponte foi a ressurreição, o sacrifício de Cristo e a ressurreição sobre a cruz, a vitória sobre a cruz, né? Então, a cruz e essa obra toda foi o aceno de amor de Deus. É de graça. Nada do que eu fizesse poderia fazer com que eu merecesse o sacrifício de Cristo na cruz. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Então Deus criou as condições para que nós pudéssemos chegar ao Pai. E a gente precisa entender que algumas ilustrações às vezes são colocadas que não trazem toda a verdade, não trazem a verdade relativa a esse sacrifício que Cristo fez na cruz e por que Deus fez isso. Jesus não é o filho que vai aplacar a ira do Pai, né, que queria nos consumir. Não é isso, né? Jesus morreu na cruz como iniciativa de Deus, mas a gente não pode esquecer que Jesus, Deus e o Espírito Santo são um. Foi o próprio Deus que morreu por nós na figura de seu Filho. Ok? Então, o trabalho, a obra toda veio do próprio Pai, que com bastante amor
fez seu Filho vir ao mundo em carne e osso e morrer por nós. Né? A reconciliação não são uma reconciliação de dois campos opostos, de Cristo que se coloca do nosso lado para que a gente tivesse agora como falar com Deus. Claro, Cristo morrendo na cruz reconciliou Deus com o homem, rasgou o véu do templo de alto a baixo e nos deu acesso completo, acesso. Mas Cristo é Deus. Então a gente não pode entender como duas coisas muito separadas que uma teve que nos dar acesso à outra. Por isso que o pastor Exaltino coloca esse título aqui, que achei bem interessante, Jesus, a mão amiga de Deus. A mão é parte de um corpo. Não tem como eu dar a mão se eu não tiver com o meu próprio corpo. A minha mão faz parte do meu corpo. É uma coisa só. E a Trindade é uma coisa só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma coisa só. A proposta do plano de salvação foi de Deus Pai. Então, a gente precisa entender que o todo é uma coisa só. Não há conflitos entre a Trindade. Já pensou se os três resolvessem brigar? Não há esse conflito, não há essa discussão e é tudo uma coisa só. Então, a ênfase do ensino do Novo Testamento, na visão de Paulo, é que o homem precisa se reconciliar com Deus. Mas Deus já não se reconciliou com os homens. Deus tomou a iniciativa. Deus foi aquela pessoa no meio da briga que foi criar as condições para que os dois voltassem a se falar. Mas quando os dois não querem voltar a se falar, eles não se voltam. Eles não voltam a se falar. A reconciliação é uma via de mão dupla. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, criando as condições para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. E a gente precisa tomar essa posição. 2 Coríntios 5:20, rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós temos que nos reconciliar com Deus, aceitando o sacrifício de Deus Filho na cruz, iniciativa de Deus Pai, plano de Deus Pai, para que a sua criação pudesse se reconciliar com Ele. O pecado causa essa inimizade. E Deus, Cristo, morreu por nós por causa dos nossos pecados. Voltando lá a 2 Coríntios 5:21, que diz assim, já li, vou ler de novo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, morreu na cruz por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Somos chamados a ser amigo de Deus. E aí tem um versículo lá em João 15:14, que eu acho muito importante e muito interessante, que Jesus diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Né? Eu ouvi esse versículo várias vezes, no cursinho que eu fiz lá atrás. Né? Às vezes as pessoas pegam versículos da Bíblia para usar, para amparar as suas próprias ações. E lá atrás, um cursinho que eu fiz lá atrás, o dono do cursinho usava esse versículo para dizer que se a gente quisesse passar no concurso, então a gente tinha que fazer exatamente o que ele estava falando para fazer. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Né? E Jesus falou isso. Né? E o que está sendo falado aqui é que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Deus quer ser nosso amigo de novo. Deus quer nos reconciliar conosco. Mas Ele fez a sua parte e a gente precisa fazer a nossa parte. O terceiro tópico da revista aqui, o pastor Exaltino traz uma história
de alguns japoneses que foram capturados em umas ilhas do Pacífico em 1965 e eles continuavam escondidos naquela ilha, guerreando. Sendo que a guerra que ele se referia, terminou em 1945. 20 anos depois, sem meios de comunicação provavelmente, sem rádio, ou até mesmo achando que aquilo que se tinha ali eram notícias falsas, né? Para que se entregassem, né? O povo, os guerreiros se entregassem e acabassem com a guerra, eles continuavam lá firmes, lutando contra os inimigos. E uma exclamação de alguém, algum comentário na época, que gente estranha lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. E nós? Temos lutado numa guerra recente? Ou será que a nossa guerra acabou há um tempo atrás? A nossa guerra acabou há 2000 anos atrás. Há um pouquinho menos, né? Estamos em 2020, a gente entende que Cristo morreu em 2033. Bota aí na conta. Nossa guerra acabou há 2000 anos atrás, quando Deus Filho morreu na cruz, estendendo a sua mão amiga para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. E nós? O que precisamos fazer? E o que a gente tem que fazer no meio deste cenário? A igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. 2 Coríntios 5:20, né? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus, por nós, vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É dada à igreja a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho precisa entender, precisa compreender a necessidade da reconciliação do homem com Deus. Na pregação do Evangelho, o homem precisa, o ouvinte, o homem precisa entender que se ele não se reconciliar com Deus, ele continuará inimigo de Deus. Mas somos todos filhos de Deus. Não, são filhos de Deus aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz e somos filhos por adoção. Somos todos criaturas de Deus. Deus criou a todos nós. E não pense que Deus não gosta da sua criação. Deus gosta da sua criação. Mas Ele não pode aceitar e compactuar com as coisas erradas que nós, criaturas de Deus, enquanto inimigos de Deus, pela inimizade criada pelo pecado, continuamos contra Ele. Para pensar e agir, os tópicos aqui da nossa lição dão conta de que estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Essa inimizade que citamos aqui não é outra senão por causa dos pecados que nós temos e que nós cultivamos e que nós mantemos, não pedimos perdão e não confessamos a Deus e quando não aceitamos o sacrifício de Cristo da cruz. Então, estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. O abismo que eu citei chama-se pecado. E isso não é necessário mais que aconteça, porque essa inimizade foi desfeita na cruz por Deus Filho, cumprindo o seu plano de mandar seu Filho para morrer por nós. Não há nada que possamos fazer que nos reconcilie com Deus. Nada do que fizermos servirá para que consigamos fazer a vontade do Pai, no sentido de acalmá-lo, como se ele fosse um pai enfurecido, um Deus enfurecido, não é isso, né? Nada do que eu faço vai fazer com que eu mereça a salvação. A salvação é de graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, é de graça. Deus fez isso por nós na cruz, né? E nós temos que aceitar, então,
a sua amizade pelo sacrifício do seu filho, para que desfaçamos essa inimizade. Essa inimizade vem desde o Éden, né? Quando o homem pecou e foi separado de Deus. Culpa do homem, não culpa de Deus. Culpa do homem. E o que a igreja tem que fazer? A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que existe essa reconciliação proposta por Deus. Há 2000 anos atrás, não há 20, como aqueles soldados lá. A gente precisa pregar o Evangelho. O Evangelho dizendo ao mundo que essa reconciliação já foi feita. Missões, evangelização. Missões não é simplesmente mandar alguém para uma terra distante. Hoje, com essa pandemia, estamos tendo condições de pregar o Evangelho de uma forma moderna, que já existia, mas que não acordamos para ela, talvez. E agora a igreja tem condições e possibilidade de expandir a pregação do seu Evangelho, de fazer missões por esse meio. Ouvi hoje um relato de igrejas no Brasil recebendo como membros pessoas em outros países ouvindo a pregação e pedindo para ser membro de uma igreja no Brasil porque não encontra uma igreja próxima. Que não é isso senão missões. A missão, missões quer dizer cumprir a missão, e a missão foi dada a todos nós, não só aos pastores, aos evangelistas, aos pregadores e aos missionários. A missão foi dada a todos nós e temos que pregar o Evangelho, né? E precisamos dizer que Deus está estendendo a sua mão amiga para que possamos, através dela, alcançar a amizade de volta com Deus. Que Deus nos abençoe e nos oriente a ter essa amizade de volta pela reconciliação de Cristo na cruz.